A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso momento de culto nesta quarta-feira. E eu quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia no Salmo de número 119. Salmo 119. E nós vamos ler do verso 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Então, não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente, à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei a teus decretos. Por favor, não desistas de mim. Como pode o jovem se manter puro, obedecendo à tua palavra? De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor. Ensina-me teus decretos. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos. Amém, meus irmãos? Até aqui o versículo 14. Irmãos, eu quero destacar aqui para a gente ter um pequeno momento de meditação, irmãos, dentre os versículos que lemos, eu quero destacar aqui o verso 5 e o verso 6. Gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia mais uma vez aqui junto comigo. Verso 5. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam os seus decretos. Então, não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Esses dois versículos, irmãos, chamam muito minha atenção. E eu queria também que você separasse agora um tempo para prestar atenção nesses dois versículos. Olha o que eles dizem, irmãos. Meu grande desejo é que minhas ações reflitam os teus decretos. Olha o que o salmista está dizendo aqui, olha o que Davi está dizendo. Que o desejo do coração dele é que a vida prática dele, reflitam a palavra de Deus. Olha o desejo de Davi, irmãos. Olha a oração de Davi, irmãos. Senhor, que as minhas ações, ou seja, minhas atitudes, minha vida prática, meu caminhar, reflitam sua palavra. Que com a minha vida, que está diante dos olhos dos homens, a sua palavra seja vista. Esse é o desejo do salmista. Esse é o desejo de Davi aqui. Agora, o versículo 6 é algo, assim, que eu considero muito forte, irmãos, para a gente pensar. Olha o que Davi diz no verso 6. E ele diz no verso 6, em consequência daquilo que ele já falou no verso 5. Ele diz, então, se ele usa essa expressão, então, é porque o que ele está falando aqui diz respeito ao que ele mencionou no verso 5. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Ou seja, Davi está querendo dizer aqui, irmãos, que se a vida prática dele reflete a palavra de Deus, então quando ele estiver lendo a palavra, quando ele estiver meditando na palavra, ele não vai ficar envergonhado. Por quê? Porque a vida dele reflete essa palavra. E esse pensamento, irmãos, esses dois versículos aqui que nós estamos olhando agora, irmãos, precisa falar o nosso coração. Primeiro, irmãos, o desejo
assim como o desejo do salmista, assim como o desejo de Davi, precisa ser o nosso desejo de que as nossas ações, as nossas atitudes reflitam a palavra do Senhor. E aí a gente tem a alegria de quando olhar para a palavra de Deus, a gente não ficar envergonhado, porque as nossas atitudes são atitudes que refletem a palavra de Deus, as nossas ações refletem a palavra de Deus, a nossa vida reflete a palavra de Deus. Precisa ser uma busca, irmãos, de cada um de nós. E eu queria, irmãos, nesse momento, encorajar você a assistir novamente os nossos 2 últimos cultos. O culto do domingo passado e o culto da semana passada de quarta-feira. Nós abrimos o culto, iniciamos o culto falando na quarta-feira da oração e no domingo da palavra de Deus. O valor da oração e o valor da palavra de Deus. Aquelas palavras ali, irmãos, são diretamente ligadas a essa palavra que estamos lendo hoje. Porque, irmãos, para a minha vida refletir a palavra de Deus, eu preciso, irmãos, ter uma vida de oração e ter uma vida de leitura e meditação da palavra de Deus. Para conhecer a palavra, eu preciso meditar nela, ler a palavra, e para que eu tenha cada vez mais força para cumprir esta palavra, eu preciso também ter uma vida de oração, onde eu vou estar apresentando ao Senhor a minha vida. Então, irmãos, como é importante. Irmãos, eu gostaria que você assistisse esses últimos cultos junto com o de hoje e que Deus fale ao teu coração, meu irmão. Que o Senhor fale ao teu coração. Amém? Irmãos, eu quero finalizar então, nesse início, citando aqui outros 2 textos aqui destes versos que lemos, irmãos. Que é o versículo de número 11, em que Davi diz: guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. E o verso 14, alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos. Guardei a palavra no meu coração e me alegrei, porque esta palavra aponta o caminho que eu devo andar. Ô irmão, deixa a palavra do Senhor falar o teu coração e que nós possamos caminhar cada vez mais perto do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa noite, já aqui juntos, buscando a presença do Senhor. Feche teus olhos, ore junto comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos alegramos na Tua presença. Nos alegramos por Tua palavra. E nesse momento oramos, pedindo ao Senhor, fala o nosso coração nesta noite. Meu Senhor, fala o coração de Sua igreja. Meu Senhor, abre, Senhor, o nosso entendimento. Ilumina a nossa mente com Teu Espírito Santo. Queremos ouvir a Tua voz, entender a Sua palavra, meu Senhor. E queremos, assim como lemos aqui, assim como o desejo do salmista, nós também queremos, meu Senhor, que as nossas ações reflitam a Sua palavra. E nós queremos, Pai, ao meditar na Sua palavra, ter uma alegria no nosso coração, a alegria de que estamos andando no caminho apontado pela Sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a guardar em nosso coração Sua palavra, para aprendermos o caminho reto e para andarmos nele. Então fala o nosso coração, fala o coração de Sua igreja, Pai Santo, que nesta noite possamos aprender mais de Ti. Nessa noite possamos ser transformados pelo Senhor por Sua palavra. Por isso nós oramos e pedimos ao Senhor, abençoa este momento de culto, Senhor. Abençoa nossos lares, nossas famílias. Nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças ao Senhor. Vamos então agora louvar e adorar o nosso Senhor, irmãos, junto com os nossos irmãos do Ministério do Louvor. Adore o Senhor aí na sua casa. Erga a tua voz em adoração. Amém.
quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Eu torno-me dependente e deixo de simplesmente posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 Senhor, com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, Senhor, com teus braços de amor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor.
serviste ao meu Senhor, eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder, como na mão do teu poder, como na mão do teu poder. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede?
nosso coro celestiais, todo o céu já está se abrindo numa acorde sem igual, como o som de muitas águas nós ouvimos ecoar. Aleluia, ao Cordeiro já chegamos nesse lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar, aleluia, Ele vem nos buscar. Amém, meus irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Que a nossa vida exalte, engrandeça e adore o nosso Senhor Jesus. Amém? E agora, irmãos, convido você a termos mais um momento de oração em família. Lembrando aos irmãos que neste domingo estamos retomando, irmãos, os nossos cultos presenciais, iniciando no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã. Quero dizer para os irmãos que sexta-feira agora estaremos falando no grupo da igreja, dando as orientações para os irmãos de tudo aquilo que iremos realizar, de como serão, as nossas atividades a partir do domingo. Tá certo, irmãos? Peço só mais um pouquinho de paciência dos irmãos. Estamos organizando tudo e, sem dúvida, o Senhor está conosco e irá nos abençoar em mais esse passo que estaremos dando. Amém, meus irmãos? Domingo pela manhã, 9 horas, estaremos iniciando o nosso culto presencial. E domingo à noite, 19 horas, teremos o nosso culto online aqui no canal da igreja. Amém? E também, irmãos, o culto de domingo de manhã, 9 horas, que faremos na igreja presencial, iremos transmitir também no nosso canal para você que não puder estar conosco, para você acompanhar na sua casa. Amém? E agora vamos orar, meus irmãos, e vamos orar por este novo tempo que nós estaremos vivendo, Essa retomada dos cultos presenciais e tudo aquilo que nós precisamos estar fazendo neste novo tempo que iremos viver. Precisamos da ajuda do Senhor, da direção do Senhor. Então eu peço a você, ore por este propósito. Junte sua família agora e ore especificamente por este propósito. Amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor.
Amém, irmãos? Vamos então permanecer firmes em oração. Firmes em oração, irmãos. Nós precisamos ser uma igreja de joelhos dobrados. Uma igreja que não dá um passo sem a autorização, sem a direção do nosso Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. E agora, irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Hoje o mensageiro do Senhor é o nosso irmão José Alberto. E ele tem uma palavra do Senhor para falar ao nosso coração. Amém? Vamos ouvir então a palavra do Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje é quarta-feira, dia de culto de oração. Abra sua Bíblia em Efésios 2, capítulo 10. Efésios 2 e capítulo 10. Diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus tem de antemão preparado para que andássemos nelas. De antemão preparou tudo isso para que você e eu, nós andássemos nelas. Efésios 3:20, prosseguindo, só virar uma folha aí. Efésios 3:20 diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar nessa noite sobre fomos criados para darmos bons frutos, para as boas obras, para fazermos boas obras. E a fé, queridos, a fé e as obras, elas caminham juntas. Eu sou salvo, você foi salvo pela fé, mas para boas obras. Eu fui salvo pela fé para as boas obras. Você foi salvo pela fé para as boas obras, para fazer boas obras, boas ações. E quando nós fomos salvos, quando você foi salvo, no dia da sua salvação, no dia que você aceitou a Cristo, foi salvo, você não fez isso porque você cooperou com Deus, não foi uma cooperação minha, não foi uma cooperação sua com Deus, a minha salvação e a sua salvação. Nós recebemos essa salvação de forma graciosa, foi gratuita, foi gratuitamente. Nós somos salvos por Cristo mediante a fé, mas tudo isso para que a gente pratique as boas obras. Nós não fomos salvos para estarmos parados sem fazermos nada, não. Nós precisamos praticar as boas obras. E as boas obras não são a causa da minha salvação. As boas obras não são as causas da sua salvação, mas elas são a evidência que você é um salvo. Elas são a evidência que eu fui salvo. A fé, ela é como se fosse, ela é o instrumento, é o instrumental da nossa salvação. E as obras, elas são o resultado visível de que nós fomos salvos, de que nós fomos resgatados por Cristo. E há dois perigos quando a gente toca nesse assunto. O primeiro deles é a prática de boas obras para substituir a nossa fé em Cristo. Acho que tem pessoas, eu não sei se realmente isso acontece, que praticam boas obras tentando comprar a sua salvação com boas obras. Isso não acontece. Essas pessoas pensam que vão chegar a Deus porque tem mérito, porque praticaram boas ações, porque fez e aconteceu, porque levou comida, deu. Não, nada disso. Não é mérito meu, não é mérito seu e não é mérito das minhas obras e das suas obras. Isso é um engano. Isso é um verdadeiro engano em quem assim age, em quem assim pensa e faz. Isso é um engano. A Bíblia, ela é clara em afirmar o seguinte, que pelas obras da lei ninguém pode ser justificado diante de Deus. Ninguém pode ser justificado diante de Deus
pelas obras da lei. Gálatas 2,16. Você encontra lá esse versículo falando sobre isso. Então, é uma pretensão minha, uma pretensão de alguém que pense em fazer isso, que estaria anulando completamente tudo aquilo que Cristo, todo aquele sacrifício que Cristo fez na cruz por mim e por você. Nós estaríamos de forma cabal anulando tudo aquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Gálatas 2, 19 a 21. Esse é o primeiro perigo. O segundo perigo é imaginar que a fé pode ser legítima sem as obras. Não pode. Elas não caminham separadas. A fé não pode ser legitimizada sem as obras. A Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. A fé sem as obras é morta. Tiago 2 e versículo 17. O que é que acontece, querido? Eu e você, nós fomos criados em Cristo para boas obras, Efésios 2:10, que nós acabamos de ler. Cristo, ele morreu na cruz para formar um povo, mas não foi um povo de qualquer jeito, de qualquer sorte, não. Um povo que fosse zeloso, um povo que fosse zeloso pelas boas obras. Nós somos, sim, justificados diante de Deus pela fé. Mas é preciso que a gente demonstre esse fato diante dos homens. Como? Sentado, quietinho, parado, sem fazer nada? Não, é preciso que a gente faça alguma coisa, então é preciso que a gente pratique as boas obras, sim. E alguns estudiosos aí tentam até colocar Paulo e Tiago em oposição quando tratam aí desse assunto, dizendo que eles entraram em contradição entre quando falam de fé e de obras. Mas, na verdade, o que acontece é que eles se completam, queridos. Quando a gente olha, estuda sobre isso, a gente vê que existe um complemento entre os dois quando falam de fé e de obra. Paulo, ele olhou para a causa da salvação e ele diz que eu e você, que nós somos justificados pela fé. Romanos 5 e versículo 1. E Tiago, ele olhou para as evidências da salvação e ele diz que somos justificados pelas obras. Tiago 2 e versículo 24. Então, queridos, a fé é a causa da salvação. Eu fui salvo porque eu criei, porque eu tive fé. As obras são consequências. Se eu fui salvo por causa da minha fé, eu tenho que praticar boas obras. Eu tenho que mostrar ao mundo que realmente eu fui resgatado. E as obras é que vão mostrar isso. Então, diante de Deus, nós somos justificados pela fé. Diante de Deus, você é justificado pela fé. Mas, diante dos homens, eu tenho que demonstrar aos homens que realmente eu fui justificado pela fé, mas eu tenho que demonstrar que a minha salvação está acontecendo por causa das obras, por causa daquilo que está frutificando em mim. Então, a fé e as obras, elas vão caminhar juntas. Quando nós praticamos boas obras, nós refletimos uma imagem. A gente reflete a imagem de Deus. O que é que acontece quando você olha um espelho? Pela manhã você acorda, vai lá e olha no espelho, você vê a sua imagem. Eu vejo a minha imagem, eu me vejo. Mas, queridos, olha a diferença dessa imagem. Quando alguém olha para mim, eu já sou esse espelho. E esse alguém olhando para mim, eu sou o espelho que estou refletindo a imagem de Deus para aquela pessoa que está olhando a minha face. Você tem que refletir a imagem de Deus. Eu tenho que refletir a imagem de Deus. E Deus, Ele não enviou a chuva e o sol para o que é bonzinho.
Ele não enviou só para quem é mau, ele enviou para bons e maus. É por isso que a gente sabe que toda a terra está cheia da bondade de Deus. Então, queridos, se toda a terra está cheia da bondade de Deus, eu e você, de igual forma, devemos fazer o bem a todos. E não podemos fazer acepção de pessoas. Eu não posso dizer, eu só vou fazer o bem a fulano porque ele me trata bem. É uma coisa difícil, muitas vezes, até na hora dessa prática. Mas é para fazer. O ensinamento de Deus é para que façamos o bem sem acepção de pessoa. Não podemos fazer acepção de pessoas. E Jesus, para a gente dar um exemplo disso que nós acabamos de falar, Jesus contou uma parábola, a parábola do bom samaritano. E vocês conhecem, não adianta aqui eu contar toda a parábola. Mas exatamente para ressaltar essa verdade, ele mostrou que aquele homem teve compaixão de alguém que você não esperava, de um homem que passou, que não poderia se dizer assim, era o inimigo. Mas foi aquele homem que mostrou compaixão naquela parábola de Jesus, quando conta sobre a parábola do bom samaritano. Então, quando você pratica boas obras, você está refletindo a imagem de Deus. Quando você pratica boas obras, você também demonstra que faz parte de uma família. E sabe qual é essa família? É a família de Deus. A Bíblia diz que não podemos amar a Deus sem amar ao próximo. Eu não posso dizer eu amo a Deus, mas eu não amo o meu próximo. Não existe isso. A Bíblia diz que não pode acontecer isso, dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo. O nosso amor não deve só estar apenas em palavras. Tem muita gente que diz, eu te amo, eu amo. Mas na hora de demonstrar através de obras, cadê? Onde é que ficou aquele amor de palavras? Isso tem que ser traduzido com as obras. Amor não é sentimento. Nós sabemos que amor é ação. É preciso existir ação. Quem ama, dá. Quem ama, distribui. Quem ama, compartilha. É a palavra do momento, compartilhar. Reparte. Nesse momento de tanta necessidade, pandemia, tanta gente sofrendo, tanta coisa acontecendo, é preciso repartir, é preciso compartilhar. Deus, Ele amou o mundo de tal, olha como o versículo diz, Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse tal, queridos, ele não tem altura, profundidade, largura, dimensão, é tal. Não, você não vai medir nunca, eu não vou medir o que significa esse tal que deu seu Filho unigênito. O amor se evidencia pelas obras, não apenas pelas palavras. Tem pessoas que são profundos oradores, tem uma oratória perfeita, é bonito, a palavra dele é bonita, mas quando vai ver as obras, tudo fica só nas palavras. E nós não temos só que falar, nós temos que produzir, nós temos que mostrar o fruto que está em nós. Quando nós praticamos boas obras, nós demonstramos também obediência a Deus. Em todo o tempo na Bíblia, e desde a criação lá no Jardim do Éden, faltou obedecer ao que Deus determinou naquele momento. E por isso o homem se escondeu, porque desobedeceu a Deus. E quando eu pratico boas obras, quando você pratica boas obras, você está justamente mostrando essa obediência, você está demonstrando que é uma pessoa obediente a Deus. A minha luz, a sua luz deve brilhar diante do homem. O homem precisa ver esse brilho, precisa ver essa luz brilhando através das nossas boas obras. Mas não é para mim,
não é para você não, é para glorificar o nome do nosso Pai que está nos céus. É para glorificar o nome de Deus. O apóstolo Paulo, ele nunca separou a evangelização da prática de boas obras. Evangelização e ação social, elas caminham juntas, pois Deus, ele ama o homem integral, ou seja, corpo e alma. Deus não ama o homem por um só pedaço, por um lado, pela face, não, é de forma integral, é corpo e alma. Então, queridos, nós não podemos separar aquilo que Deus uniu. A Bíblia nos diz que aquilo que Deus une, o homem não pode separar. Então Deus faz tudo de forma integral, é de corpo e é de alma. Quando nós praticamos boas obras, nós demonstramos o amor ao próximo. Nós demonstramos gratidão a Deus. O amor, queridos, não é apenas de palavras, não é uma caricatura barata do verdadeiro amor. Tem pessoas que conhecem, leem muito, são estudiosos na prática da leitura, de tudo, da oratória, de tudo, mas na prática do verdadeiro amor, como é que fica? Como é que está você na prática desse verdadeiro amor? Como é que está você na prática dessas boas obras? Como é que eu e você, nós temos demonstrado esse amor, essa gratidão a Deus? Como é que eu tenho demonstrado a Deus obediência, meu irmão, minha irmã? E eu queria, nessa breve meditação de hoje, um culto de oração, nós vamos continuar orando. Eu queria finalizar trazendo para vocês 6 características de um coração produtivo. O seu coração, você sente que seu coração é um coração produtivo? Você sente que seu coração é um coração ajudador? É um coração presente? É um coração que está pronto a trabalhar, a fazer, a servir? Você tem servido a Deus praticando as boas obras? Você tem servido a Deus com um coração bom, um coração frutífero, coração produtivo? E eu quero apresentar essas características de um coração frutífero. O que é que ele oferece para mim, para você? Primeiro, ele é um coração bom. Ele é um coração humilde. Ele é um coração que tem uma vida sem malícia. Ele é um coração que busca viver em harmonia. Ele é um coração que o Espírito de Deus flui naturalmente, porque a palavra está presente na vida dele. Não basta só você ler a Bíblia 10, 20, 30, tantas vezes, não tem nada a ver, pode continuar lendo, mas essa palavra está presente dentro de você, dentro do seu coração. Essa palavra fez morada dentro do seu coração, ou essa palavra ela é entendida só para dizer, olha, você está errado, lá em tal versículo tal diz isso. É só para isso? Coração bom, ele é um coração humilde, ele é um coração sem malícia, ele é um coração que flui naturalmente à vontade de Deus, e é um coração que é visto. 2, ele também é um coração generoso, é um coração de bom caráter. O cristão, ele tem que ter um caráter elevado. O cristão não tem um caráter duvidoso. O cristão, ele tem um caráter elevado. Ele tem boa índole. Ele serve de exemplo para outras pessoas. Como é bonito quando a pessoa olha para você e diz, puxa, essa pessoa, eu me inspiro quando olho essa pessoa.
Mas não é porque você seja melhor do que ninguém, não. É porque você tem um coração bom, você é um coração generoso, você é um coração que frutifica. As pessoas estão vendo os frutos, seu coração é generoso. Seu coração é um coração que tem uma índole boa, é um coração que serve de exemplo para outras pessoas. É tão bom se ouvir isso. É assim que tem sido você, o seu coração. 3, ele é ouvinte da palavra, ele ouve a palavra. Ele não só lê por ler para ganhar troféus, prêmios na EBD, onde quer que seja, mas ele é um ouvinte da palavra. Ele reconhece a palavra. Ele tem aquela palavra como conforto e ele vive conforme também a vontade de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus fala com você através da Bíblia. Leia a Bíblia quantas vezes você quiser, mas também deixe que ela entre na sua vida. 4, retém um coração produtivo e frutífero. Ele retém a palavra de Deus, como eu disse, ele guarda, ele faz uma reserva no seu coração. Nesse canto do meu coração só tem lugar para a palavra de Deus. Ele não larga a palavra de Deus, ele não deixa de fazer a vontade de Deus. Ele é um estudioso da palavra de Deus. Ele não só lê, mas ele é um estudioso e ele permanece fiel. Ele é fiel à palavra de Deus porque ele não esquece da palavra de Deus. Ele retém, ele guarda os ensinamentos, as promessas que Deus tem para a vida dele e para a vida da família, da sua família, para a nossa casa, sua casa, meu irmão, minha irmã. 5, esse coração produtivo, ele é um coração frutífero. Uma árvore que não produz frutos, a Bíblia diz, corta e joga fora. Ele tem que frutificar. Eu tenho que dar frutos, você tem que dar frutos. E os seus frutos não são só dentro. Tem pessoas, não, eu sou bondoso só para dentro, para fora nada. Esses frutos, eles não são só internos, eles têm que ser externos. As pessoas têm que ver esses frutos. A árvore está linda, está cheia de frutos maduros, prontos para a colheita. São frutos que são internos e externos. Não retém o que recebe de Deus. Eu recebo tantas bênçãos. Deus faz isso, faz aquilo. Eu sou abençoado porque tenho. Não compartilha, não divide, não faz nada. Não é dessa forma, queridos. É preciso compartilhar. Não é só interno, é preciso externar. É preciso se doar, é preciso dar. E finalmente, 6, ele é um coração perseverante. Coração perseverante é aquele coração que não desanima com facilidade. É muito fácil eu e você estarmos na igreja por qualquer coisa, a gente se desanima. O irmão olhou para mim assim, o irmão fez isso, aquilo outro. A gente vê muitos defeitos nos outros, mas a gente não se olha, a gente não olha para dentro, a gente não examina o nosso coração. Aquele examine-se a si mesmo. Não é só na hora da ceia, é todo tempo eu tenho que estar me examinando, é todo tempo você tem que estar se examinando a sua vida, a sua caminhada. Não se desanima com facilidade, continua a sua caminhada. Não, eu não vou mais para a EBD, eu não vou mais para o GC, eu não vou mais para o culto, porque o pastor, o diácono, o professor da EBD, o líder disse aquilo outro, eu não gostei. Imagine, queridos, se Cristo ali na cruz dissesse, não, eu não vou porque tanta gente está falando mal de mim aí e eu não sou nada disso. Você já se imaginou se fosse você naquela cruz, o que você diria? O que eu diria? Não, eu vou descer daqui porque está todo mundo falando e eu não fiz nada disso. Amigo, meu irmão, minha irmã,
Não se desanime com facilidade. Continue a sua caminhada. Confie em Deus. Eu confio em Deus. Mas eu quero que seja da minha vontade. Eu orei e pedi a Deus, mas não chegou até agora. Eu já estou angustiado, eu já estou nervoso, isso não acontece. Você tem realmente ouvido a voz de Deus nos seus ouvidos, dizendo, é dessa forma e você não quer? Eu quero da minha forma, da minha maneira, mas Deus está falando a forma dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas isso que ele está fazendo eu não quero. Eu quero da minha forma, eu quero aquilo do meu jeito. Não é dessa forma que Deus age. A Bíblia diz que ele é poderoso infinitamente para fazer aquilo que é a vontade dele. Confie em Deus, firme e se estruture debaixo da vontade de Deus. Não deixe que a sua fé seja abalada. Que coisa terrível. Hoje, por qualquer coisa, eu estou abalado na minha fé. A minha fé está no meu irmão. Não olhe para o homem. Qual é o seu alvo? Você tem olhado para quem? Para qual é a direção que você tem olhado? Qual é a sua busca? O que você tem feito? Você tem buscado ter um coração produtivo, um coração bom, um coração generoso, um coração que ouve a palavra de Deus e reconhece a voz de Deus? Você tem sido esse coração que retém a palavra de Deus e que na hora certa serve de alívio, de conforto para outras pessoas? Você tem sido frutífero e você tem sido perseverante na busca em fazer a vontade de Deus? É dessa forma que você tem buscado essas boas obras? É dessa forma que você tem buscado refletir a presença de Deus em sua vida? É dessa forma que as pessoas têm olhado para você e têm visto a imagem de Deus na sua face? É dessa forma que você tem praticado as boas obras, demonstrando que faz a vontade de Deus, praticando, sendo frutífero, deixando Deus atuar em sua vida, praticando as boas obras, sendo obediente a Deus? Você tem sido assim? Nessa noite, queridos, eu quero lhe encorajar a você buscar a face do Senhor, a buscar as boas obras, a deixar Deus entrar na sua vida para que você tenha um coração que frutifique, que dê bons frutos. Não adianta dar frutos ruins, que ninguém vai gostar, azedos, de forma podres. Não, queridos, frutos bons, praticando boas obras, para que a sua imagem seja refletida de forma que agrade a vontade de Deus. Nesta noite, queridos, eu peço a Deus que Deus esteja abençoando a sua casa, o seu lar, e que através de você, da sua caminhada, da sua vida, você possa ter esse coração generoso, bondoso, agradável, perseverante, que agrade a Deus, um coração obediente à vontade de Deus. E dessa forma, você vai salvar a sua casa. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Creio que o Senhor mais uma vez falou o teu coração. E que a palavra do Senhor, irmãos, continue falando ao nosso coração. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa noite. Feche teus olhos e ore junto comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por essa noite na tua presença. Obrigado, Jesus, por esse tempo tão precioso que o Senhor tem preparado para nos reunirmos, para ouvirmos a sua palavra, para estarmos orando, para estarmos te louvando, para estarmos te adorando, meu Senhor. Que privilégio, Senhor, é poder te adorar, te louvar e exaltar o teu nome. Senhor, continua nos abençoando. Abençoa a tua igreja, Pai Santo.
Que o Senhor continue à nossa frente, nos dando dias de vitórias na Tua presença. Em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos a Ti tudo aquilo que estamos por fazer, apresentamos ao Senhor. Todos os planos, todos os propósitos, Pai, todo o planejamento, nós estamos apresentando a Ti para pedir a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por termos este privilégio de servir ao Senhor na Tua presença. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, com cada uma de nossas famílias e também com todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Jesus te abençoe, meus irmãos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.